Muitos educadores travam quando não recebem um diagnóstico. Olha que interessante, né? Existem aqueles educadores que travam quando recebem um diagnóstico. Nossa, como eu vou trabalhar com essa criança, com esse aluno, com esse diagnóstico aqui, que eu nem sei falar esse nome que está escrito aqui nesse papel. Às vezes é um diagnóstico, uma síndrome rara, é algo que a gente realmente desconhece, é algo que você só vai ver uma vez na sua carreira. Né? Existem síndromes tão raras que a gente só encontra uma vez na nossa carreira, quando encontramos, né? E alguns podem paralisar, mesmo diante de algum diagnóstico ali, desconhecido totalmente. Poxa, eu não estudei esse diagnóstico, eu não sei nem o que significa. Essas palavras que estão aqui, eu não sei o que é isso aqui, né? E aí você pode travar nessa hora. Mas eu estou falando do inverso. Educadores que travam quando não recebem um diagnóstico. Poxa, mas se o médico não liberou o diagnóstico, o que eu vou fazer? Se o neuropediatra, o neuropsicólogo não liberou o diagnóstico, se o geneticista não liberou o diagnóstico, como que eu vou produzir? O que eu vou fazer? De que forma que eu vou conduzir as minhas atividades, a minha adaptação de atividades, se eu não sei qual é o diagnóstico desse aluno, né? Travam diante desse obstáculo, não ter o diagnóstico do aluno. Às vezes a família está tentando, ou às vezes a família não está tentando, também tem essa situação. Às vezes tem uma família que está tentando buscar um diagnóstico, só que ela não está conseguindo devido a vários problemas, não ter o profissional adequado, não ter o teste adequado, não ter as condições financeiras adequadas para fazer os testes que são exigidos no tempo que eles querem que sejam feitos. Né? Às vezes faz pelo SUS, mas a família não tem o dinheiro, não tem o dinheiro para fazer no particular, que é mais rápido às vezes, né? E procura o SUS, e o SUS às vezes demora, às vezes não tem. Ou seja, não ter o diagnóstico pode ser uma série de motivos para não ter o diagnóstico. Às vezes, o profissional que está avaliando prefere esperar o aluno atingir determinada idade para fechar um diagnóstico, não quer fechar um diagnóstico precoce. E tudo isso são fatores que tiram de você essa informação, tá? Do diagnóstico do seu aluno. Eu não estou falando que o diagnóstico não é importante. É muito importante a gente frisar isso. O diagnóstico é sim importante. Ele é importante, ele tem a sua importância. Junto do diagnóstico, existe uma série de informações agregadas que podem ajudar e muito na nossa prática, nas nossas atividades, na adaptação de atividade, na adaptação curricular, na forma como a gente vai abordar o aluno, na forma como a gente vai acolher aquele aluno, proporcionar uma acessibilidade adequada no ambiente para aquele aluno, uma acessibilidade de ambiente, uma acessibilidade cognitiva. Tudo isso, o diagnóstico pode trazer de informação para a gente, né? Pode trazer, né? Não é que essas informações vão representar exatamente a realidade do nosso aluno, mas o diagnóstico pode sim trazer uma série de informações prévias que a gente espera que estejam dentro do conjunto de características daquele indivíduo, devido ao diagnóstico que ele recebeu. Mas, Leandro, tá bom, então, o que eu tenho que fazer quando o aluno não tem um diagnóstico? Eu entendi que é importante, eu também acredito que seja importante o diagnóstico, mas o que eu vou fazer quando eu não tenho esse diagnóstico, quando a família não está buscando, ou quando a família não conseguiu ainda, ou quando a área da saúde não conseguiu entregar para mim esse diagnóstico ainda? O que eu vou fazer? Que passo que eu vou seguir? De que forma que eu vou agir nessa situação? Você não precisa do diagnóstico do seu aluno para agir. Leandro, como assim eu não preciso do diagnóstico do meu aluno para agir? Eu preciso saber se o aluno João tem ou não tem autismo para poder agir. Eu preciso saber se a aluna Maria tem ou não tem deficiência intelectual. Eu preciso saber se o aluno X tem ou não tem tal coisa. Como é que eu vou trabalhar se eu não sei o que ele tem? Olha, o nosso foco precisa ser no que o aluno tem déficit e no que o aluno tem de potencialidade. É muito importante a gente entender esse conceito. Todos nós somos piores em algumas áreas e temos potencialidades em outras. Somos melhores em algumas outras áreas. Todos nós temos mais habilidades numa coisa e menos habilidades numa outra. Quando essa quantidade de habilidades que nós temos numa coisa é muito alta, nós chamamos isso aqui de altas habilidades ou superdotação. Quando essa nossa falta de habilidade em algumas coisas é muito baixa, nós chamamos isso de déficit, quando está abaixo de uma média que foi estipulada. Então, foi estipulada uma média, por exemplo, né, para o nível de atenção. Foi estipulada uma média
para desenvolvimento cognitivo, capacidade de raciocínio lógico, por exemplo. Existe uma média para capacidade de raciocínio lógico. Um exemplo, eu estava pegando um ponto específico aqui. Existe uma média para capacidade de comunicação. Quando o indivíduo ele está abaixo, a capacidade dele, as habilidades dele estão abaixo dessa média, a gente chama isso de um déficit. E por que eu estou falando isso com você? Porque independente do diagnóstico do nosso aluno, independente do rótulo ou do não rótulo que ele recebe junto com esse diagnóstico, ele vai ter individualmente habilidades, potencialidades e poucas habilidades em algumas outras áreas, ou déficits até mesmo. E isso vai ter independente do diagnóstico. Não é porque ele tem, por exemplo, autismo, que ele sempre vai ter déficit da mesma forma que todas as outras pessoas com autismo têm em uma determinada área, como a área de socialização, por exemplo. A dificuldade de comunicação de uma pessoa com autismo pode ser totalmente diferente da dificuldade de comunicação de outra pessoa com autismo. E esse conjunto de informações personalizadas do indivíduo, eles não vêm junto com o diagnóstico. Não vêm junto. É aquela história do livro. E como assim a história do livro, né? Imagina que você pegou um livro, né? Você está com um livro aí na mão agora e tem um título. Você nunca leu esse livro, nunca viu esse livro em lugar nenhum. Ele chegou para você agora, te entregaram assim e perguntaram para você do que se trata o livro. Fala, uai, eu nunca vi, como é que eu vou saber? Você pega o livro e olha. E olha o quê? Primeira coisa que você olha no livro é o quê? Título. Você pega o livro e olha o título. Aí olha o título e está escrito lá, alfabetização. Está escrito assim, alfabetização no título. Só isso, mais nada. Você olha, ué, deve falar sobre alfabetização, ué. Tá, mas fala o que de alfabetização? Aí a pessoa te pergunta. Ué, mas como é que eu vou saber? Eu acho que é como alfabetizar as crianças. Aí você fala o que você acha. Aí outra pessoa, só que outra pessoa vai falar, quando olhar aquele mesmo título ali, vai falar, não, deve ser sobre alfabetização de adultos. Aí outra pessoa de outra área vai olhar aquele título ali, alfabetização, mesmo livro, e vai falar, ah, não, isso aí deve ser sobre políticas de alfabetização. Aí uma outra pessoa vai olhar e vai falar, não, isso aqui deve ser sobre censo na área de alfabetização, para saber o quanto os alunos estão alfabetizados ou não alfabetizados no Brasil. Aí outra pessoa, não, isso aí deve ser uma coleção de estudos internacionais sobre alfabetização. Cada um vai achar uma coisa diferente. Por quê? Porque cada um tem um pré-conceito na cabeça do que seria um livro vermelho com letra branca dessa grossura assim sobre alfabetização. Todo mundo acha que é alguma coisa diferente. Como é que eu vou ter certeza do que tem dentro do livro, do que é realmente aquilo ali, lendo o livro inteiro? O diagnóstico, ele funciona da mesma forma, funciona como um rótulo, um título na capa de um livro que ninguém leu ainda. Esse é o diagnóstico que você está esperando chegar e que não chegou ainda. Esse diagnóstico, esse título dessa capa desse livro, vai ajudar você em alguma coisa? Essa é a pergunta que eu te faço. Vai ajudar você em quê? Você só vai ter certeza do aluno que você tem quando você sentar com ele e avaliá-lo, e conviver, e perceber quais são os déficits ou as dificuldades e quais são as altas habilidades ou as potencialidades. Quando você entender o que é dificuldade para o seu aluno, o que é barreira para o seu aluno, e entender o que é potencialidade, o que é alta habilidade do seu aluno, que pode vir a ser uma alta habilidade. Posso ter um aluno com déficit na área de socialização e altas habilidades na área de desenvolvimento cognitivo, de raciocínio lógico. Por exemplo, casos de autismo, muitos casos de autismo assim. E outros que têm déficit tanto na área de linguagem quanto na área de desenvolvimento cognitivo, deficiência intelectual e autismo, por exemplo. E tudo isso não vem escrito na capa. Pode vir escrito autismo severo, autismo moderado, autismo leve, por exemplo. Estou falando de autismo, pode vir escrito síndrome de Down, pode vir escrito deficiência intelectual. Só que você nunca vai saber exatamente o aluno que você tem se você não conviver com esse aluno. E isso é libertador. Liberta você do diagnóstico. O diagnóstico, nesse caso, ou a capa do livro, o título que o livro tem, é de pouca importância comparado com o conteúdo, comparado com quem realmente é aquele aluno. Isso faz muita diferença.